Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não te conhece, a sua história na Polícia Federal, vários casos aí, muito tempo, né, Eduardo? Estou há 20 anos na Polícia Federal, então já tenho uma carreira aí, acho que consolidada, né? E nesses 20 anos eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias unidades da PF. Comecei em Roraima, Boa Vista, fiquei lá aproximadamente um ano, cuidando principalmente de questões envolvendo conflitos indígenas. Então foi uma experiência bastante interessante, marcante para mim, que eu sou de Itapetininga e vou aos 28 anos para Roraima como delegado federal, não tinha nenhum contato com essas questões indígenas, então foi algo bastante inusitado e um grande aprendizado. Depois eu venho para Sorocaba, minha primeira passagem por Sorocaba, meados de 2004, aí fico por 6 anos aqui, e aí trabalhei em diversos setores, parte administrativa, parte de inteligência. Nesse período consegui deflagrar uma operação que envolveu 5 estados da federação de fraudes em licitações dos Correios na época, foi uma operação bastante importante. Em 2010 eu fui assumir uma função no Amazonas, minha primeira passagem no Amazonas, em 2010 fiquei lá quase 2 anos, e lá eu era o terceiro no estado, lá dentro da PF, eu cuidava de todas as operações policiais do estado. Também foi um baita aprendizado lá, porque é uma região também muito diferente do que a gente está acostumado aqui, A região amazônica, o estado, é um estado que é o maior estado, em termos de extensão que nós temos, e tem muitos conflitos, por conta da divisa que nós temos com os países vizinhos aí, Peru, com a Colômbia, países notadamente produtores de droga. Então você pode imaginar que o tráfico de drogas lá realmente é um dos principais pontos de ataque da Polícia Federal, mas não só tráfico de drogas, também crimes ambientais, Estamos falando de Amazonas, crimes ambientais. Lá também nós tínhamos muito problema na época, em 2010, mas é algo que não é só de lá, Que é desvio de recursos públicos. Foi uma atuação naquele período onde esse acabou sendo o foco, e também crimes de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. É uma área que eu atuo bastante também. Já fiz vários cursos na PF em relação a isso, então sempre onde eu passo é um local que a gente tem uma atuação bastante forte, Eu passo isso para os nossos colegas. Depois do Amazonas, volto para Sorocaba, e aí fico cedido para São Paulo. Trabalhei na Corregedoria por 2 anos em São Paulo, e na Corregedoria tem basicamente 2 vertentes, a parte de infração disciplinar, e eu fiquei na outra parte, que é mais difícil, que eu reputo, que é você investigar os próprios policiais que acabam desviando. Então, é a parte de assuntos internos. Então, a gente fazia as investigações que envolviam ali, que eram praticados por policiais federais. Fiquei 2 anos aí na Corregedoria, nessa atuação, que me deixou muito tranquilo, porque eu pude ver de perto como que a Corregedoria atua. E a Corregedoria da PF, realmente, ela corta a própria carne, como tem que ser, não joga sujeira para debaixo do tapete. É isso que também faz, eu acho, que da PF uma instituição muito respeitada. Depois eu fui para Campinas, chefiar lá a delegacia executiva em Campinas, então eu cuidava também, é uma das maiores do interior, Nossa, cuidava de toda a parte operacional, fiquei lá por 2 anos. Depois fui para Guarulhos, fiquei 1 ano em Guarulhos, no aeroporto, no plantão, também uma escola, Foi realmente ali muito interessante, intenso o trabalho ali, é bem puxado, Tem muita questão de... Diria que acho que 70%, 80% ali envolve tráfico de drogas, de mulas. E a gente não quer prender só mula, a gente quer ir atrás realmente do líder de uma organização criminosa, que faz uso das mulas do tráfico. Mas também tem evasão de divisas, lavagem de capitais, enfim, outros delitos que aparecem lá. Depois de Guarulhos, volto para Sorocaba, fico mais um tempo em Sorocaba, até eu assumir a superintendência no Amazonas. Volto para o Amazonas, e agora como superintendente, que é o cargo mais alto da PF no estado, E lá fiquei por 1 ano aproximadamente. Também foi um tempo relativamente curto, mas muito intenso, Teve aquele caso que ficou conhecido aí internacionalmente, que envolveu a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico, o Dom Phillips. E aí a gente sofreu uma pressão muito grande, eu diria, da mídia, de grande parte da mídia, que quis trazer uma conotação política àquele caso que não existia. Enfim, mas rapidamente a gente conseguiu trazer uma solução e até fomos premiados aí por conta desse trabalho que a gente realizou lá. E aí agora, depois eu fiquei afastado 1 ano, fazendo um mestrado em Portugal, um mestrado que, fomentado pela própria Polícia Federal, foi aprovado em primeiro lugar lá num concurso interno que teve, onde eles
estavam abrindo vagas para quem gostaria de fazer uma especialização, mestrado ou doutorado. Acabei me inscrevendo nesse em Portugal e aí fiquei afastado um ano para cursar esse mestrado, e quando retornei aí eu voltei com esse convite para agora chefiar a delegacia de Sorocaba. Então para mim é um privilégio, são 10 anos já dentro da minha atividade, 10 anos em Sorocaba, conheço muito bem o efetivo, já trabalhei com mais de 90% dos policiais que lá se encontram, eles também me conhecem, então isso dá muita tranquilidade, e nós temos policiais muito vocacionados ali e preparados para fazer frente às nossas demandas aqui da